Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, né? Não seja qual for a hora que vocês estão vendo, aqui tem a notícia. Gente, vocês viram um caso, né, que aconteceu lá, que eu até comento na minha live vídeo, sobre o assalto, na verdade, o sequestro, né, de ativistas humanitários em Gaza, num deles, que é um brasileiro, o Thiago Ávila, ainda está preso, e aparentemente ele está lá, preso em solitária, só conseguiu falar com a sua advogada, que o representou, ela que conseguiu falar pelo telefone com a esposa dele, e ela está sem notícias e tudo, diretas dele, só notícias pela essa intervenção, então a gente pode pelo menos atestar que ele está lá, e ainda está lá. Ele foi enviado para uma solitária em uma prisão, onde é conhecida por torturar crianças palestinas, uma prisão dentro do Estado sionista, e está fazendo greve de fome, porque ele está realmente em protesto, né? Mas a gente sabe que como o caso dele vai ir para umas instâncias superiores lá, eles vão acabar deportando ele à força. É o que eles fazem, como fizeram com a Greta, que ela assinou, mas aparentemente eles estavam fazendo com que as pessoas assinassem a contragosto, as que voltaram, e quando um juiz se pronunciar, provavelmente ele vai voltar e vai contar a experiência negativa de como tentar furar esse bloqueio em Gaza por conta dos sionistas. Então, vou assistir com vocês o que aconteceu em maiores detalhes com um canal que eu adoro muito assistir, né? Que é o Meteoro, que sempre tem notícias muito, muito importantes e mantém todo mundo informado. Se inscrevam lá. E assim, eu acho que se vocês estão assistindo o meu canal, provavelmente vocês conhecem esse canal, porque ele também é um canal progressista. Enfim, vamos ver o que as meninas do Meteoro estão contando, mais detalhes eu vou dar um react, né, sobre a situação, que não é nada boa, né, para a família do Thiago, que estão todos desesperados, sem notícias da voz dele, né. Ele só conseguiu escrever uma cartinha que foi entregue para a advogada, que foi enviada para a advogada, que enviou para a esposa dele, que ela até leu, né, e tudo mais, para a filhinha dele, né, contando lá sobre a questão de por que ele está lutando lá. Isso vai ser lindo quando um dia ela conseguir ler. E é isso, pessoal, vou colocar aqui então. A gente vai reagir junto ao que as meninas contam nesse corte da live delas, sobre o assunto Thiago Ávila em Israel. O brasileiro Thiago Ávila, preso em Israel junto de outros ativistas em um barco com ajuda humanitária, foi levado para a solitária, segundo informações passadas pela advogada dele para a família. De acordo com o comunicado, Thiago Ávila contou que o ameaçaram de deixá-lo na solitária por 7 dias em uma cela escura e pequena, sem contato com outras pessoas, inclusive com a defesa. Israel vem cometendo diversos crimes de guerra e esse seria só mais um deles. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Israel sempre faz crimes de guerra com pessoas, até mesmo pessoas que não são ativistas, né? Elas chegam lá, elas também são abusadas por eles. É um Estado que realmente não gosta de ninguém, a não ser de sionistas. E que tem um alinhamento com eles também, né? Qual foi o seu crime? Tentar levar comida para bebê. Pronto, Sofia, é o resumo. Criar, promover uma ajuda ali humanitária para levar o básico, que é comida e água, para pessoas que estão isoladas por conta de ações sionistas de Israel. Eles estão promovendo genocídio, a gente está assistindo e muitos estão calados, inclusive, vendo tudo acontecer. E, nesse caso, o Thiago Ávila é um brasileiro, ele está numa solitária, de acordo com informações que foram trazidas pela advogada. A gente tem também um breaking news aí, tem atualizações, porque houve uma reunião no Itamaraty com a presença de lideranças até do PSOL, a Sâmia Bonfim e o Glauber Braga acompanharam, e a gente tem algumas atualizações sobre como está o Thiago. Mas é isso, o Thiago e outros ativistas foram presos por entrar, e aí a culpa é de entrar ilegalmente no território de Israel, é isso que oficialmente Israel diz.
sendo que eles estavam levando ajuda humanitária, tentando chegar a Gaza, ao território palestino, onde os palestinos ainda estão amontoados, aglomerados, sem conseguir alimentação, água, sem eletricidade. E, assim, eu acho que minimamente a gente precisa esclarecer que quando alguém consegue ajuda, consegue chegar nos postos de abastecimento, pegar o alimento, Israel, por exemplo, uma das formas de Israel liberar esse alimento é com um escaneamento de rosto, né, das pessoas que estão ali pegando os alimentos. Então, tem todo um processo aí também de insegurança para as pessoas que estão passando por uma situação... Quando eles não jogam drones e bombas em cima das pessoas pegando seus alimentos, e se vocês forem olhar pela internet, vocês vão ver mortes em massa de população palestina esfomeada tentando buscar alimento, enquanto eles massacram em números sem precedentes. Vexatória. É crime de guerra. Negligenciar água e comida, sobretudo para crianças, idosos e mulheres, é crime de guerra. Não é Hamas versus Israel, é Israel versus o povo palestino, matando crianças. Dito isso... Não é nem versus, né? Porque versus você ainda parte do pressuposto que existe algum tipo de equilíbrio para que você possa ter uma briga, né? Não tem. Exatamente, não tem versus. A Giovanni Araújo aqui no chat, Araújo aqui no chat comentou que... Assim, pessoal, deixa eu ver aqui, eu acho que o som... Eu não sei se continua. Em relação a essa situação toda, lembrando de que eles não têm o mesmo, né, o mesmo lado, né, e lembrando que o Hamas queria soltar todo mundo, e o Netanyahu negou. Inclusive, hoje, foi dado de que ia haver uma dissolução do parlamento de Israel, Knesset, e o Netanyahu não conseguiu conter a briga lá dentro, e quase que foi dissolvido, e ele ia perder o posto dele pelo enfraquecimento dentro do próprio parlamento, ou seja, porque ele está querendo botar ortodoxos para lutar na guerra por uma forma de reposição do exército, e isso os judeus ortodoxos, ele está com bastante desgaste na política dele, que é só para ele continuar no poder, né? A guerra só faz ele se alimentar do poder, mas ele não se preocupa com humilhação. O importante é ele estar lá, mas isso já mostra um grande descontentamento com o próprio Estado. O sionista está bravo com eles mesmos, né? Então, a gente está vendo esse desgaste acontecer lá. E, enfim, porque a gente sabe que isso não é uma guerra, né, gente? É um genocídio declarado. Que estão metendo bala e que vai tentar pegar comida. E a gente viu, inclusive, isso acontecer, não é eufemismo, não. A gente viu acontecer em caminhões no ano passado, quando os palestinos se aproximaram para pegar a comida, e eles foram, né, massacrados, eles receberam bala. Então, assim, de fato, é isso que está acontecendo, é crime. É criminoso. A gente está vendo comboio de ambulâncias sendo alvejadas, a gente está vendo hospitais, escolas sendo alvejadas. Então, não dá para a gente chamar isso de fato... Não dá nem para chamar de guerra, porque o termo é genocídio. É um massacre. Dito isso, Sofia, eu vou te pedir para trazer atualizações que a Sâmia Bonfim e o Glauber Braga, com a esposa de Tiago Ávila, trouxeram para a gente agora há pouco, por favor. Bora lá. Nós acabamos de participar de uma reunião com o Celso Amorim aqui no Palácio do Planalto para falar sobre o tema da Palestina, o genocídio absurdo que o Estado de Israel vem cometendo na faixa de Gaza, e também para tratar mais uma vez da questão do Tiago Ávila, que é um dos tripulantes da Flotilha da Liberdade, que foi sequestrado em Israel. Nesse momento se encontra preso e precisa seguir tendo acompanhamento do Estado brasileiro pela segurança, pela sua vida, mas também temos aqui trazer as demandas dos movimentos sociais da universidade brasileira para que o Estado brasileiro rompa relações com o Estado de Israel. É necessário fazer um cerco a Israel pelo papel absurdo e inaceitável que vem fazendo com o povo palestino. Vamos ser informados que eles botaram o brasileiro Tiago Ávila numa solitária, lá nas prisões de Israel. Não, é uma barbárie. É uma barbárie. Como é que tu garante que, do ponto de vista internacional, se cesse a barbárie e o genocídio
do governo de Israel, Estado de Israel. E nós achamos que é um rompimento das relações diplomáticas, comerciais, de todas as maneiras, um isolamento de todas as maneiras. Então, é fundamental a gente ter esse indicativo de medidas a serem anunciadas pelo governo brasileiro, e a gente pode sair daqui com a esperança de quando isso pode acontecer, ministro. O governo brasileiro ele tem que pressionar o Estado sionista, não dando mais a gasolina, né, o petróleo para eles, enfim, não fomentar mais o genocídio, porque se o Brasil não cortar relações com Israel urgentemente, a história vai depois cobrar do Brasil, né? E dificilmente o Ávila vai sair lá sem nenhum trauma, sem nada, porque passar por uma prisão sionista de Israel lá é fogo, é bastante complicado. Se nessa reunião que o senhor teve com o presidente Lula e com o ministro das Relações Exteriores, se houve essa indicação de quando essa expectativa pode ser saciada para que a gente não vivencie, não siga vivenciando aquilo que a gente está vendo com o povo palestino todos os dias. Vai ter que acabar a sua curiosidade por alguns dias. Eu mencionei isso. A certeza de que o assunto está sempre presente. Hoje tivemos um despacho da reunião sobre outros assuntos, mas a questão de Israel está sempre presente, do que fazer em relação a Israel e em defesa do povo palestino está sempre presente, medidas devem ser tomadas. Gente, pelo amor, eu gosto muito do Celso Amorim, ele é um excelente profissional, mas isso aí foi bem feio, viu, Celso? A gente tá vendo um genocídio acontecer na nossa cara, a gente tá vendo um brasileiro ser sequestrado em águas internacionais, porque sim, a palavra essa é sequestro, ele estava em águas internacionais, Israel não tinha nenhuma jurisdição para interceptar o barco lá. Correto. Ser sequestrado enquanto tentava levar ajuda humanitária para um povo que está sendo genocidado, e você dá uma risada dizendo, vai ter que aguardar sua paciência. Enquanto isso, a gente tem um brasileiro sendo mantido em solitário, enquanto isso você tem pessoas sendo mortas. Não basta ter um brasileiro lá, será que não comove um pouco o governo brasileiro em saber que tem um cidadão, se bem que teve um cidadão também brasileiro palestino que foi morto lá e eles não conseguiram levar o corpo dele para o Brasil. Acho difícil que eles mudem a ideia, acho que o Itamaraty está bastante atrasado com isso. Eu esperava que fosse diferente desde o governo Bolsonaro, que tem uma aliança enorme com esse governo sionista do Netanyahu, então eu esperava que fosse diferente, né, e esperava que eles pudessem realmente mostrar uma diferença, ser uma voz de diferença. Não adianta nada o discurso do Lula falando de que ele fica pasmo com a situação de Gaza se não faz nada para ajudar aquele lugar. Né, não ajuda nem o próprio brasileiro, pelo amor, né? Eu também concordo com a Sofia Labanca, é verdade. Isso aí é uma coisa, assim, a deixar a gente bastante preocupado com o que está acontecendo, né, com o Brasil, que o discurso é um e a ação é a outra. Come on, né? O governo Lula, o próprio Lula, inclusive, já fez, sim, falas muito boas sobre o que está acontecendo em Israel, mas a gente precisa mais do que fala. A gente precisa de ações. E em termos de ações, o governo está deixando muito a desejar, e a postura do Celso Amorim aí, nesse caso, eu acho que foi lamentável. Lamentável de fato, eufemismo para um absurdo, Sofia. Você está sendo muito gentil até com o Celso Amorim. Porque isso é absurdo. A fala dele é absurda, porque nesse momento, o que se diz, e eu gostei muito do que a Melchiona fala, a Fernanda Melchiona, deputada, ela aponta uma coisa. Nesse momento, o Thiago Ávila, ele é mantido numa solitária. A gente tem um brasileiro mantido em uma solitária, sequestrado, como você bem falou, Sofia, e a resposta do líder brasileiro é dizer, tem que esperar. Tem que esperar o quê? Um assassinato? Até porque a gente já falou aqui de um palestino brasileiro, né? Um jovem já foi que morto, foi assassinado. Isso, eu acabei de falar isso, não sabia que elas iam falar. Depois do assassinato, aí o Itamaraty fala, estamos prestando apoio à família, se quiser voltar para o Brasil, o corpo para enterrar aqui, enfim, né? Mas isso é muito pouco, gente. É necessário, de fato, que a gente tome medidas para evitar que não só o Thiago, mas que esse genocídio tenha fim. Então, a comunidade internacional precisa começar a se mobilizar.
Nesse momento. O Celso Amorim tem que saber que esse governo não são daqueles governos anteriores que o Lula tinha uma certa parceria com Israel, mesmo sendo crítico a Israel e sendo do lado do Arafat e tudo mais, né? Ele tem que lembrar que não é daquele tempo que ele participou do governo do Lula, né? Quando ele era do Ministério das Relações Exteriores. Ele sabe muito bem que não é. Ele está com medo, talvez com a pressão sionista que está. Eu vou mais fundo, é uma pressão sionista brasileira. E eu acho que isso faz com que ele tenha esse tipo de discurso assim, não, nem lá nem cá. Essa é uma preocupação. Eu acho que não deve ser só uma pauta da esquerda, mas por enquanto é uma pauta só da esquerda. Enfim, porque a direita parece que se emparelhou, né? Ela se ilude com esse judaísmo imaginário, de que eles são adorados por Israel, enquanto que não são. Enfim, é lastimável que o Brasil tenha esse tipo de postura. A gente esperava que fosse uma outra postura, e o Celso Amorim não é qualquer pessoa. Ele foi um diplomata, ele foi uma pessoa importante nas relações exteriores do Brasil, agora ele é um conselheiro do governo, e eu esperava que ele tivesse uma postura diferente. Eu sou internacionalista, eu sei disso. Ele podia ter uma postura também, não só com um discurso, mas também com uma ação, mesmo que não seja partida da ação dele, né, do governo, tem que ser a ação, não dele, mas que ele podia ter tido um outro tipo de opinião. Parece que ele não está concatenando com a opinião do Lula, né? Isso é uma coisa que a gente pode ver. E não dá para confiar num governo assim, onde um cidadão brasileiro pode estar sofrendo algum abuso fora do seu país, né, fora da sua pátria, e o Brasil fica, não sei, não vou romper relações, não vou fazer nada, porque não sei como é que vai ficar a situação, e ficar dando risinho, e não sei, ficar com esse discurso nem. Isso aí não ajuda nada o Brasil, e ao contrário, a gente fica mais parecido com governos párias, como aqui nos Estados Unidos. Então, eu espero que o Lula veja esse tipo de react da esquerda. Eu acho que a esquerda tem que pressionar cada vez mais o governo, porque infelizmente só vem de nós essa crítica. Bom, eu espero que ele seja solto logo. Eu não quero que o Thiago fique lá, mas talvez ele vai ser só solto mesmo por causa dos próprios israelenses que vão deportar ele, porque esperar do Brasil é lamentável. Nesse momento, o Brasil pode atuar ativamente, porque tem um brasileiro preso em Israel. Então, é preciso que o Brasil se posicione. Eu vou te pedir só para mostrar a matéria da Metrópole, Sofia, que já foi dito pela Fernanda Melchiona, mas é importante que a gente reforce exatamente isso. A matéria da Metrópolis traz que o Thiago, advogado da família, dele para a família, perdão, disse, né, que o Thiago Ávila está preso numa solitária, e que ele foi, inclusive, ameaçado. Ele falou para a advogada que ameaçaram deixá-lo na solitária por 7 dias em uma cela escura e pequena, sem contato com outras pessoas, inclusive com a sua defesa. A advogada comunicou aos familiares... Totalmente contra os direitos humanos, eles já estão fazendo com um cidadão de fora, não é nem com uma pessoa que é de lá, né? Que não é um palestino, ou que já faz coisa até pior. 7 dias numa solitária pode enlouquecer uma pessoa, não pensa que só algumas horas já pode deixar você mal, imagina 7 dias. Né? O governo brasileiro parece que tá faltando entender um pouco dessas coisas lá, que a coisa é bem séria. Brasiliense, que isso é ilegal e que, se acontecer de fato, levará o caso à Corte Suprema. No entanto, já tem uma denúncia, né, de crime de guerra em Haia contra Israel, e nada acontece. Então, adianta o que levar para a Corte Suprema? A gente já sabe por que nada acontece. Estados Unidos não deixa nada acontecer, né? É uma lástima. Israel está passando por cima de todos os tratados de humanidade e direitos humanos do mundo. Israel não está se preocupando com absolutamente nada, e com aval, inclusive, de nações como os Estados Unidos da América, que não só têm um aval, como financiam esse genocídio, como tem interesse também, né, criar um resort em Gaza, que já foi fala dita por Donald Trump, e a gente precisa de uma resposta um pouco mais contundente e mais dura do que a Amorim deu. É necessário aí que o governo Lula se posicione, sim. E eu vou até dizer uma coisa, Sofia, parabéns ao pessoal. Estou vendo pouca mobilização, possibilidade para o que está acontecendo. Basicamente, o pessoal está apontando o sionismo, o pessoal está lutando, né, fazendo essa defesa pelo povo palestino. Então, parabéns ao pessoal nacional aí que tem essa mobilização. É uma delegação nacional. E que bom. Eu vou botar
pouco nisso aqui agora, mais, mas eu vou dizer. Você percebeu quais eram os três, né? Melchiona, Sâmia Bonfim e Sâmia, Glauber Braga. Não é o pessoal exatamente. todo, é o mês. Não, É o não, mês. exatamente. A Isso. Revolução Solidária lá com o Boulos, Érica Hilton. Eu não tô vendo fazer o Pastor Henrique, eu não vi, não vi eles ali, não. Assim, tipo, Mas o Boulos, ele comentou sobre o mesmo assunto, ele falou nas redes sociais, eu não sei onde é que eu vi, acho que no Instagram, parece que ele também comentou, mas eles também não estão favoráveis à situação, não, nem a Érica também. Claramente não, ela já teve falas bem contra toda essa situação, então eu acho assim, falta eles terem se unido, talvez por alguma agenda eles não foram lá, mas aí eu já não sei se eu concordo tanto com isso com a Sofia, porque eu acho que eu vi sim no Instagram eles se pronunciando. com todo respeito, Érica, mas é o mês, não é o pessoal. Não, pronto, perfeito, Sofia. É um grupo, de fato, tem grupos, né, dentro do pessoal que fazem, levantam essa bandeira, não é o partido como um todo. Isso também é importante. Uma vez ou outra você vê aí a Érica falando sobre a Palestina, mas não é o foco. E é isso, a gente precisa que todas as pessoas que levantam a bandeira contra a opressão se mobilizem, porque nesse momento é um brasileiro, amanhã vai ser um suíço, e a gente vai continuar vendo pessoas sendo presas e desrespeitadas. Teve o caso, né, que a gente já falou aqui também, sobre presos que não tinham nem passagem pela polícia e foram levados para Guantánamo, né, local que se faz experiência com os seres humanos e ainda se continua permanecendo naquela prisão ativa nos Estados Unidos, e a gente está vendo vários países descumprindo direitos humanos. A gente vai continuar permitindo isso, Israel, são os Estados Unidos, e quais outros países a gente vai permitir que o nosso povo seja tratado dessa forma? Então, é necessário, sim, mobilização para impedir que isso continue acontecendo. É isso, Sofia. Perfeito. Já que eu falei, deixa eu explicar aqui, né? Já que o Recusa a Distopia aqui já está perguntando o que é o mês, Sofia. O pessoal, assim como o PT, são partidos de tendências, ou seja, tem vários mini partidos dentro do próprio partido, que é diferente do que você vê em outros partidos como PCdoB, PCBR e tal. São aqueles partidos com centralismo democrático que é um bloco só. Dentro do pessoal existem trocentas tendências, mas tem duas principais, que é a Revolução Solidária e o MES. O mês você vai ter gente aí como aqueles ali, Sâmia Bonfim, Fernanda Compreendi. Melchiona, Glauber Braga e tal, que é um pessoal menos governista. O Revolução Solidária vai contar aí com o Pastor Henrique, Érica Hilton, Boulos, que né, no contexto atual estão aí mais ligados a mais governistas, né, mais ligados ao governo Lula, enquanto mesmo muitas vezes se coloca como uma espécie de oposição à esquerda. É basicamente isso. E MES, a sigla é Movimento Esquerda Socialista. Entendi. É isso, tá explicado. Ficamos por aqui, Dai. Oi? Só uma coisa, bancada dos professores, gente. Eu sempre faço o coraçãozinho para a bancada dos professores, que geralmente o grupo que fica no mês é a bancada dos professores. É isso, Sofia, ficamos. Pois é, pessoal, é isso aí, elas ficam, e eu vou comentar aqui. Com relação a essa pauta e posição, vou reiterar, o Brasil deve sim se manifestar contra isso, os políticos de esquerda estão fazendo isso, saindo um pouco da rede social e indo de frente com o governo, e a coisa está bem séria lá. O Thiago vai ficar nesse tempo lá, e eles realmente estão fazendo, o que eles estão fazendo lá é crime de guerra e crime de tortura, e eu espero que os Estados Unidos parem de dar tanto dinheiro para Israel, enquanto isso eles dão, mais tortura acontece lá, mas também eu espero que o Brasil, de alguma maneira, faça uma política com mais contundência que fica só nesse discurso, né? Enquanto isso, as coisas ficam piorando, e se o Lula quer fazer uma diferença, realmente, nessa situação, ele tem que parar de só fazer o discurso. Fazer o discurso é lindo, é importante, é significativo, mas tem que ter ação. O governo brasileiro tem que tomar ações mais efetivas e cortar de vez relações com o Estado sionista. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.
Eu espero que tenha boas notícias e que a família do Thiago consiga ter paz e consiga ir de volta e mostrar para o mundo o quanto esse governo não deixa pessoas humanas, pessoas de bom coração que querem fazer uma coisa bonita, ajudarem nessa, nem é uma guerra, nesse genocídio horrível que está acontecendo lá. Até logo, pessoal. Eu fui.